Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Café das 10, aqueles minutinhos que a gente tira toda terça-feira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Antes de eu começar, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para você. No programa de hoje, eu vou conversar com Pedro Mendonça da Silva e o assunto é atração e engajamento nos processos seletivos de menores aprendizes, estagiários e trainee, o futuro do nosso trabalho. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Edu, e com você? Tudo ótimo. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Para quem não te conhece, quem é o Pedro Mendonça no mercado? Edu, primeiro queria agradecer o convite, super feliz de ter esse bate-papo contigo aqui no Café das 10, uma honra participar dessa iniciativa de vocês. O Pedro é um profissional que trabalha em recursos humanos há quase 20 anos, eu tive experiências fantásticas, né, acho que em quase todos os subsistemas em RH, acho que em duas principais companhias, eu trabalhei o início da minha carreira no Bank Boston, e estou no Grupo Santander já há quase 16 anos, né, um foco muito grande em recursos humanos, então trabalhei em remuneração, trabalhei com talent management, com desenvolvimento organizacional, gestão de performance, gestão de clima, business partnering, e há 3 anos eu estou na Universa Brasil, que é uma empresa do Grupo Santander, que justamente trabalha com esses programas de entry level que você mencionou. Edu, a gente trabalha muito fortemente com programas de trainee, jovens aprendizes, programas de estágio. A gente, além de atender os próprios programas do grupo no Brasil e no mundo, a gente está aberto para mercado, então a gente tem dezenas de empresas que são clientes parceiras da Universa Brasil, e a gente tem um enfoque muito grande também em educação. Então a gente geralmente faz o desenvolvimento, né, o ciclo de desenvolvimento desses programas dentro das empresas que são parceiras nossas. Então, estou super feliz com o seu convite, né? Vamos conversar sobre temas aqui que fazem parte do meu dia a dia, temas que eu amo, então um prazer estar contigo. O prazer é todo nosso, Pedro. Em linhas gerais, Pedro, quais são as principais diferenças entre os processos seletivos de menor aprendiz, de estagiário e de trainee? Parece algo tão simples, né? Parece que, para quem não entende, parece que é quase tudo a mesma coisa, mas a gente sabe que não é. Na tua visão, como é um especialista nesse tema, nesse tipo de processo, quais são as principais diferenças? Existem dois âmbitos que eu considero que são fundamentais, Edu, que é o onde e o como, né? Primeiro, onde você busca esses profissionais para esses respectivos programas. Então, quando a gente fala de programas de jovens aprendizes, são pessoas que são geralmente pré-universitárias, então estão no ensino médio. Quando a gente fala de programas, estágios, são pessoas que estão em cursos de graduação, então, assim, portanto, estão na universidade. Quando a gente trabalha programas de trainee, você tem pessoas que tendem a ser últimos anistas nas instituições de ensino e pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. Então, acho que a primeira diferença que eu traria, Edu, e aí para uma estratégia de employer branding, de atração e engajamento, é o onde buscar esses profissionais, né? De uma certa maneira, eles estão muito centralizados dentro do universo acadêmico, né? Então, eles têm um contato na academia muito grande, seja no ensino médio, ou seja na universidade, pessoas que acabaram de sair da universidade. E acho que o segundo pilar, que é o como, é justamente como eu faço essa estratégia de atração e engajamento, né? Quando você conversa com candidatos a um programa de jovem aprendiz, toda a linguagem que você utiliza e os meios que você utiliza, e se você faz um vídeo promocional ou um key visual, inclusive para divulgar em redes sociais ou em portais de empregabilidade, aquilo tende a ter uma linguagem onde você conversa com um público que tende a ter de 16 a 20 e poucos anos, né? Se você está atraindo para um programa de trainee, geralmente é uma linguagem que está, de uma certa maneira, mais centrada em pessoas que têm um pouco mais de idade, que já estão no ambiente de trabalho, enfim, que já deram os primeiros passos, muitas vezes, inclusive, né, das suas vidas profissionais. Então, você consegue ter um nível de interlocução que não precisa ser tão pedagógico quanto você teria com o programa de jovem aprendiz, por exemplo. E o programa de estágio, você está entre esses dois espectros, né? São pessoas que tendem a ter de 17 a 25, 26 anos, né? Apesar das empresas hoje, para esses programas de estágio e trainee, tendem a trabalhar com uma abertura muito grande em relação à faixa etária, mas acho que a grande preocupação é justamente você focar no como se comunicar, como você constrói sua estratégia de branding, né? Qual mote você vai utilizar, enfim, que tipo de key visual,
para que seja um bate-papo, né, que tenha uma aderência com o público que você queira comunicar. Então, assim, acho que são as primeiras preocupações no desafio de atração e engajamento desse público. Excelente. Pedro, como é que a pandemia afetou esses processos? É claro que é um público jovem, na grande maioria das vezes, então é um público que tem uma proximidade com tecnologia. Só que uma coisa é ter proximidade com tecnologia e outra coisa é talvez ter um processo inteiro conduzido online. Qual foi o impacto da pandemia nesses processos? Bacana. Acho que o processo seletivo ser conduzido 100% digitalmente já é algo que já vinha sendo feito há algum tempo, e num volume, inclusive, cada vez maior percentual, né? Acho que algumas poucas etapas de alguns programas de trainee tendiam a ser presencial ou programa de estágio, mas você tinha ali toda uma trajetória de assessments e até de dinâmicas de grupo que já aconteciam online. É claro que com o advento da pandemia isso migrou 100% para o digital. Eu consigo ver praticamente só prós em relação a isso, Edu, né? Você consegue ter um volume de participantes muito maior, né? As pessoas não têm a necessidade de se deslocar, você tem a capacidade de ter a confirmação dos participantes em cada uma das etapas desse processo, né? De maneira, né, com muita curacidade, você consegue acompanhar, inclusive, isso, então você tem menos no-show, isso é muito bacana também. São públicos que estão acostumados, né, com o digital, então participarem de entrevistas ou de painéis com gestores ou dinâmicas de grupo tende a ser um processo, eu não vou dizer confortável, mas eles estão pelo menos, né, ambientalizados com a tecnologia que envolve, né, esses processos seletivos de uma certa maneira. E o que a gente percebeu é que né, muitos desses públicos ficaram com um certo receio de iniciar, né, no mercado de trabalho no meio da pandemia. Assim, né? Há muitas empresas a gente percebeu que não estavam 100% preparadas, então não tinha uma infraestrutura direcionada para esses programas, né, ou para programa de estágio, ou para programa de jovem aprendiz. Muitas delas vinham, inclusive, questões legais em relação a isso. Então, assim, muitas empresas ao longo do ano passado entraram em freezing por conta desse processo. Do ponto de vista dos participantes, eu entendo que foi muito bacana, porque, de uma certa maneira, a gente acelerou a adaptabilidade deles num processo que hoje se dá 100% digital. Muito provavelmente, a gente vai continuar com esse tipo de método, né, com essas metodologias que giram em torno de um processo 100% digital. As pessoas têm se preparado, inclusive, cada vez mais para participar de cada uma das etapas que compõem um processo seletivo digital. É um esporte, né, completamente distinto do que você está num painel de negócios com gestores ali presenciais. Então, você tem alguns protocolos, inclusive, né, para você, de uma certa maneira, conduzir sua própria participação. Então, a gente está num processo agora de aculturamento do que foi iniciado já há alguns anos. O ano passado a gente acelerou esse processo e indo muito bem. Justamente quando a gente pensa em aculturamento, em maturação de processos seletivos, principalmente para esses três níveis, né? Melhor aprendiz, estágio e trainee. Existe alguma coisa de novo que você vê surgindo nos próximos tempos, ou realmente a gente tem um amadurecimento daquilo que nós temos hoje? Acho que a grande preocupação das empresas hoje, Edu, e nem no Brasil, assim, ampliaria para o, né, acho que até num espectro global, é como se posicionar perante esses públicos, que basicamente vai ser o futuro, né, da força de trabalho dessas empresas, não é nem no longo prazo, assim, né, é amanhã. Então, o que eu percebo em termos de uma grande tendência são as empresas, de uma certa maneira, não só conseguirem consolidar o seu employee value proposition de uma forma muito bacana, né, que endereça não só questões ligadas à remuneração ou benefícios, mas hoje, muito mais do que isso, é muito olhado o ambiente de trabalho e cultura dessas empresas. Esses públicos para esses programas especificamente são públicos que, como todos, buscam hoje mais do que nunca uma certa conexão com as empresas que eles querem, né, dar os primeiros passos das suas carreiras no mercado de trabalho. Então, assim, são pessoas que queiram, né, ter um certo alinhamento em relação à história que essa empresa tem, aos produtos e serviços que essas empresas comercializam, como essas empresas se apresentam para o mercado, como essas empresas lidam com temas, né, que compõem ESG, sustentabilidade, diversidade. Então, a gente percebe que, principalmente nos últimos 4, 5 anos, as empresas vêm, e até de uma forma bem construtiva e consultiva,
consolidando cada vez mais o seu Employee Value Proposition, né, suas proposições e diferenciais que elas possuem como marca empregadora. Então, a gente sai de um âmbito que era muito mais voltada para remuneração ou voltada para benefícios e o jogo muda, né? Então, assim, são outros pilares que são avaliados principalmente para esses públicos de programa de entry level. Então, assim, ambiente de trabalho, cultura, né, liderança, possibilidades de carreira. E as empresas hoje, um desafio muito forte em consolidar esse Employee Value Proposition, conseguir propagá-lo e reverberá-lo para o mercado de uma forma estratégica. E, claro, quando vai fazer isso para esse público, como eu consigo fazer isso e ventilar a minha marca empregadora dentro do ensino médio, né? Ou no universo acadêmico de pessoas que estão no processo de graduação, ou MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou pessoas que saíram da universidade. Então, assim, trabalhar o employer branding para esses públicos não só é só estratégico para atraí-los, mas você acaba reverberando a sua marca e seu próprio EVP para um middle management e para um senior management também. Então, assim, entendo que hoje existe uma grande tendência nesse sentido, né? As empresas tentarem materializar os seus diferenciais como marca empregadora. São diferenciais que, de uma certa maneira, é uma construção perene, né? Você não faz uma construção de cultura como um projeto, né? Então, conforme, né, o nosso próprio universo vai mudando, as empresas vão se adaptando ao que vai acontecendo no mercado de trabalho, enfim, e nas nossas vidas sociais. Então, esse é um grande desafio. Como eu consigo consolidar um EVP e ter estratégias para mantê-lo atualizado, com apelo, e como eu consigo reverberá-lo, principalmente para esses públicos que a gente está conversando aqui, que vão compor programas Jovens Aprendizes, Estágio e Trainee, da melhor forma possível, com a maior acuracidade possível, às vezes levando a minha marca para o maior número de pessoas que vão entender quais são os meus diferenciais. É muito parecido, eu não sei se é correto eu falar, é muito parecido com o que eu vejo funcionando nos Estados Unidos. Você tem uma proximidade muito grande das empresas nas escolas, nas faculdades, você tem até feiras mais recorrentes, as feiras de trabalho, feiras de trainee. Você acha que esse tipo de ação, esse tipo de estratégia tende a ser mais frequente aqui no Brasil? É mais ou menos nessa linha que você está falando? As feiras é um advento que já acontece há bastante Sim, tempo. Elas, sim. inclusive, todas migraram para o online, então são feiras de empregabilidade online, o que é muito bacana, porque as universidades, ao invés de fazer uma no ano, fazem Uhum, uma por bimestre ou uma por trimestre, então, assim, aumentam essa possibilidade de exatamente. conexão com o mercado de trabalho. Exato. É, Agora, o Brasil é um cenário muito bacana, Edu, a gente tem quase 2.500 universidades, né? Então, Caramba. assim, num processo de divulgação desses programas, quanto maior a sua conexão com o meio acadêmico, melhor. A gente percebe que grandes empresas, e mesmo tendo marcas que são super impactantes, precisam de parceiros, e às vezes não é nem um ou dois parceiros, mas um conjunto de parceiros que vai te ajudar a chegar nessas regiões diferentes, ou chegar em geografias distintas, ou de uma certa maneira ter contato com públicos diversos também. Então, assim, trabalhar com parceiros nesse sentido é muito importante. E claro, além de explorar feiras, você tem, né, atléticas, você tem empresas júniores, você tem escolas técnicas, escolas de idiomas que você pode conectar e divulgar os seus programas. Você tem, né, diversas ONGs e institutos que trabalham com públicos de diversidade, né? Então, com pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, pessoas com deficiência, grupos focados para mulheres em segmentos de tecnologia. Então, ter de uma certa maneira uma estratégia para permear o máximo possível esse universo, isso é fundamental e é um processo que é perene, né, do também esse processo de você trabalhar o seu employer branding, né, e você atrair e engajar pessoas, trazendo seus diferenciais como marca empregadora, ele é um processo incessante, ele é um processo que a própria empresa vai se reinventando conforme o próprio mercado vai se reinventando, e a gente percebe que as empresas que melhor fazem isso são as que de fato focam nisso, as que fazem isso de uma forma muito genuína, né, num universo que a gente vive hoje, né, de muita publicidade, a publicidade ela é fundamental, mas você fazê-la de uma forma genuína, isso fica muito claro e tem um apelo bastante bacana, chama muita atenção. Então, acho que são pontos que eu traria aqui para o início do nosso bate-papo. Excelente, Pedro. E assim, última pergunta: como que menores aprendizes, estagiários e trainees, eles podem se preparar melhor
para esses processos, sejam eles processos 100% online, híbridos ou eventualmente até 100% presenciais? Quais são talvez as principais dicas que você dá para esses públicos? Bacana, Edu. Eu vejo acho que três pontos fundamentais, assim, né? A primeira, no próprio processo de procura, de uma certa maneira, mergulhar em relação ao ecossistema da empresa a qual você se candidata. Então, entender qual é o negócio, entender quais são os produtos e serviços, como é a governança corporativa da empresa, como ela está estruturada, qual o segmento que ela está inserida, quais são os principais players que essa empresa compete. Então, de uma certa maneira, você entender em que mundo você está embarcando, até para você conseguir se contextualizar melhor. Assim, acho que essa é a primeira dica e quanto mais tempo você investe nesse processo, a tendência é que você não se arrependa. Assim, você vai utilizar isso, inclusive como diferencial competitivo, ao longo do processo seletivo, nas mais diferentes etapas do processo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender o processo seletivo que você passa a fazer parte. Então, quais vão ser as etapas que você vai participar, quais são os assessments que você vai ter que, de uma certa maneira, responder, do que eles se tratam. Você comentou sobre etapas presenciais ou etapas online, então entender justamente quais etapas são etapas 100% digitais, entender se existem etapas presenciais. Então, você entender a circunstância que você vai adentrar dentro do processo seletivo, e a terceira é o preparo para cada uma delas, né? Então, poxa, se eu vou participar e fazer assessments online, né, eu de uma certa maneira entender o tipo de assessment que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ter para responder, então ter questões até de conexão, questões básicas ali de infraestrutura, para você entender que durante aquele tempo você vai ter condições para responder e endereçar aquele desafio que você vai ter. Se você vai participar de uma dinâmica de grupo online, é claro, quanto mais você se preparar para esse processo, melhor, né? Então, colher o máximo possível de dicas para que você entre num processo de dinâmica online, entendendo conceitualmente ali como que você pode se portar, enfim, que tipo de protocolos, de uma certa maneira, inclusive educativos, você deveria seguir para se portar super bem num processo como esse, né? No processo de painel com gestores, a mesma coisa. Muitos processos hoje trabalham com a questão de pre-work, né, com trabalho prévio, então fazer uma construção muito bem feita desse trabalho prévio, e a mesma coisa para um processo de entrevista, né, então uma preparação muito clara para um processo final de entrevista. O que a gente percebe, e aí é que eu trago um ponto que a gente percebe, não generalizando, mas num grande volume de candidatos que passam por processos conosco. A gente tem todo ano mais de 1 milhão de candidatos inscritos nos processos que a gente conduz com empresas clientes nossas. Eu consegui falar sobre eu mesmo, né? Ninguém poderia ou deveria contar a minha trajetória ou contar a minha experiência com um nível de profundidade e de uma forma tão interessante quanto eu mesmo. Então, assim, de uma certa maneira, eu também me preparar para falar sobre minha trajetória acadêmica, caso eu tenha minhas experiências, inclusive profissionais, se não tenho experiências profissionais, mas experiências sociais. Então, de uma certa maneira, eu consegui trazer minha biografia, de uma forma muito clara, de uma forma muito pedagógica, de uma forma interessante, né? E claro, eu conhecendo sobre a empresa e sobre as posições ou programa que eu de uma certa maneira me inscrevi, eu tendo a fazer uma conexão com quem eu sou e como eu posso contribuir para esse desafio, para essa oportunidade, enfim, que eu vejo que está na minha frente. Então, assim, são pontos que a gente considera que são cruciais, às vezes até básicos, mas quanto melhor são feitos, maior a probabilidade, né, de um jovem que vai se candidatar num programa de trainee ou de estágio se dar bem. Perfeito, Pedro. A única inferência que eu tenho para fazer sobre a tua fala, que eu acho que é uma fala que eu concordo 100%, é que não é uma exclusividade só de melhores aprendizes, estagiários e trainees, a dificuldade de não conseguir falar sobre si mesmo de uma maneira clara e organizada. Eu, como estou nesse mercado já há muitos anos, especialista no recrutamento e seleção, para mim é a maior dificuldade do profissional brasileiro, não importa qual é o nível dele, seja por uma questão cultural, seja por uma a falta de percepção da importância que é ele ser dono da própria história, né? E aí, obviamente, quem consegue trazer a própria trajetória, a própria história profissional de uma maneira organizada e de uma maneira clara, ele acaba deixando uma melhor impressão em qualquer tipo de processo seletivo, seja ele de um entry-level, seja ele de um executive search, por exemplo. Perfeito, perfeito, Edu. E para esse público, principalmente, acho que tem dois aspectos que são fundamentais, que, assim, independentemente da empresa,
independentemente do segmento e até do tipo de programa, acho que tem dois pontos que são sine qua non, assim, né? A demonstração de vontade, né, do querer Exato. aprender, do querer se desenvolver, do querer somar, do querer entrar no mercado de trabalho, de acordo com o processo que eu estou participando para uma determinada área, já senti uma conexão com aquela área a qual eu me inscrevi ou que eu fui alocado. Então, criar, na verdade, esse vínculo, esse elo, né, com a empresa ou com a área ou com a função ali que está na minha frente, eu percebo que é fundamental. A gente percebe que muitos candidatos tendem a entrar, às vezes, alienados em relação à empresa ou até em relação à própria área ali que eles estão participando. Então, esse é um ponto muito importante. E o segundo, potencial, assim, né? Como são pessoas que estão nas suas infâncias de carreira, estão entrando no mercado de trabalho, se ambientalizando no mercado de trabalho, é nítido que a necessidade de serem candidatos e profissionais que queiram aprender, que queiram se desenvolver, que queiram se aprofundar, se especializar, que tenham fome por conhecimento, né? Então, assim, são pontos muito importantes que, claro, né, se não corre na corrente sanguínea do candidato, ele precisa, inclusive, despertar, porque o mercado de trabalho hoje exige isso não só para pessoas que estão entrando, mas pessoas que, inclusive, querem se manter, né, serem pessoas atualizadas, interessadas, mas principalmente para esses públicos, é fundamental a demonstração desses dois aspectos, assim, vontade e, ao mesmo tempo, potencial. Assim, eu quero, né, não só pisar no primeiro degrau, mas subir nos próximos degraus que eu vou ter de oportunidades dentro de uma determinada empresa. Pedro, quero agradecer imensamente a sua participação. Eu sabia que você ia ter uma contribuição enorme para as pessoas que estão participando, né, para esse público-alvo, melhores aprendizes, estagiários e trainees, para os nossos colegas que estão atrás desses programas, que são programas longos, muitas vezes exaustivos. Então, quero agradecer a tua presença. Quero já deixar mais um convite para você voltar, para a gente falar de outros temas. E Pedro, quem quiser falar contigo, como é que as pessoas te acham? Podem me achar pelo LinkedIn, a Universa também tem uma conta no LinkedIn super pujante, a gente está em todas as redes sociais. Nosso site universa.com.br, a gente trabalha muito fortemente, Edu, como eu mencionei, com esses programas de entry level. A gente empregou só nos últimos 4 anos mais de 10 mil pessoas diretamente nos nossos parceiros, nos nossos clientes. A gente empregou esse ano 2.500 pessoas diretamente. Então, é o nosso métier, é a nossa especialidade. A gente está atendendo dezenas de empresas no Brasil todo. A Universa, além do Brasil, a gente tem presença física em outros 8 países, né, trabalhando com educação e com empregabilidade. Estou super à disposição de todos. Queria te agradecer muito pelo convite, foi um prazer. O prazer foi todo meu, Pedro. Espero vê-lo aqui de volta. E para você que está vendo a gente, obrigado por mais esse cafezinho. Não se esqueça, curta, compartilhe o canal. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.